Olá, pessoal. É com imensa alegria que abro este episódio com o anúncio de arrepiar. Preparem-se, porque vem aí um projeto insano. É um novo programa de mentoria para concursos públicos. Uau, que notícia incrível! Conta mais pra gente. É isso aí. Vou guiar vocês nessa jornada desafiadora com técnicas, estratégias e muito apoio para que conquistem a tão sonhada vaga. Mas os detalhes ficam para outro momento, porque hoje o foco é outro. Verdade. Hoje vamos mergulhar em um tema super importante, confesso um pouco denso. Direito penal brasileiro, especificamente os crimes contra a pessoa. É isso aí. Mas calma, a gente não vai só jogar os ativos do Código Penal, vamos dar vida a eles. Preparem-se para exemplos reais, casos de tribunais e, claro, uma pitada de bom humor para tornar a coisa mais leve. Afinal, ninguém merece um podcast maçante, né? Com certeza. E já que falamos em vida, vamos começar pelo crime mais grave de todos: o homicídio. Você sabia que a lei brasileira não define o homicídio como qualquer morte, mas sim a morte de um ser humano provocada por outro, de forma ilegal? Faz todo sentido. E a punição para esse crime varia muito, né? Tem homicídio simples, qualificado, feminicídio, é muita coisa. Me explica melhor essa diferença. Claro, a gente pode imaginar um homicídio qualificado como um homicídio turbinado, com características que o tornam ainda mais grave. Por exemplo, matar alguém por dinheiro, ou requinte de crueldade, por motivo fútil, aumenta a pena consideravelmente. Nossa, imagina as histórias por trás disso. Tipo, um crime passional com requinte de crueldade igual aqueles filmes de suspense. Deu até um frio na espinha. E pois é, a realidade às vezes supera a ficção. E já que você mencionou, o feminicídio é um exemplo de qualificadora que foi adicionada ao Código Penal recentemente. Ela se aplica quando o assassinato de uma mulher ocorre em razão de sua condição feminina, o que inclui não apenas violência física, mas também situações de preconceito e discriminação. Uma lei super necessária nos dias de hoje, né? A violência contra a mulher é uma triste realidade e ter uma legislação específica para punir esses crimes é fundamental. Sem dúvida. E a lei leva em consideração vários fatores para determinar a pena com a idade da vítima. Sabia que matar uma pessoa menor de 14 anos ou com mais de 60 anos é considerado um agravante, aumentando a punição. Caramba, que pesado. Mas faz sentido, já que essas pessoas são mais vulneráveis. E a lei busca proteger quem mais precisa. Mas além do homicídio, quais outros crimes contra a vida a gente encontra no Código Penal? Temos o crime de induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer suicídio ou automutilação. É importante destacar que não estamos falando de punir a pessoa que tenta se matar, mas sim quem a incentiva ou ajuda a cometer o ato. É um crime bem complexo, né? Imagina a dificuldade de provar que alguém realmente influenciou outra pessoa a tirar a própria vida. E com a internet, as redes sociais. Deve ser ainda mais difícil. Exatamente. A internet amplificou essa questão. Pense em fóruns online, grupos de WhatsApp. Tudo isso pode ser usado para disseminar mensagens que incentivam o suicídio ou a automutilação. Tanto que a Lei 13.968 foi atualizada para incluir as plataformas digitais nesse contexto. Nossa, a lei precisa acompanhar a evolução do mundo, né? E além desse crime, tem mais algum que envolve tirar a própria vida. Sim, o infanticídio é um crime específico cometido pela mãe contra o próprio filho recém-nascido durante ou logo após o parto sob a influência do estado puerperal. Imagino que nesse caso a lei leva em consideração o estado psicológico da mãe, né? Afinal, ela está passando por uma avalanche de hormônios e emoções nesse momento tão intenso. Com certeza. É uma situação complexa, com aspectos biológicos e sociais envolvidos. E falando em temas delicados, não podemos deixar de mencionar o aborto. Esse é um assunto que gera muita discussão, né? Sem dúvida. No Brasil, o aborto é permitido em apenas 3 situações: risco de vida para a mãe, gravidez resultante de estupro e fetos anencéfalos. Existe um debate constante sobre a descriminalização do aborto em outros casos, e a decisão do STF em relação ao aborto no primeiro trimestre de gestação ainda gera muita controvérsia. Realmente é um tema que divide opiniões. E enquanto a lei não muda, o que acontece com quem pratica o aborto fora dessas 3 situações? Bem, aí entramos nos crimes de aborto provocados pela gestante ou com seu consentimento, e aborto provocado por terceiro, com ou sem consentimento. Ou seja, a lei pune tanto quem realiza o procedimento quanto quem consente com ele, né? E a pena varia de acordo com a situação. Exatamente. E a pena pode ser ainda maior se a mulher sofrer lesões graves ou morrer em decorrência do aborto. Mas vamos mudar um pouco o foco agora. Já falamos bastante sobre crimes contra a vida. Que tal explorarmos os crimes que afetam a integridade física da pessoa? O que a lei brasileira diz sobre isso? Vamos lá? O que seria considerado crime nesse caso? Agredir alguém fisicamente. Sim, mas a lei vai além de um simples empurrão ou soco. Estamos falando da lesão corporal, que abrange qualquer ofensa à integridade física ou saúde de outra pessoa. E a gravidade da lesão, classificada como grave ou gravíssima, impacta diretamente na pena. Então, quebrar o braço de alguém é diferente de dar um tapa no rosto, certo?
Exatamente. Uma fratura pode causar incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias, o que já configura lesão corporal grave. Já um tapa, a princípio, seria lesão leve, a menos que cause algum dano mais sério. Entendi. E a violência doméstica entra nessa história. Se o marido agredir a esposa, por exemplo. Sim, a violência doméstica é um agravante nesse tipo de crime. A lei aumenta a pena para quem pratica a lesão corporal contra um familiar, companheiro ou alguém com quem conviva ou tenha convivido. Que bom. A lei precisa ser mais rigorosa nesses casos, né? Afinal, a violência doméstica é um problema sério que precisa ser combatido com todas as forças. Concordo. A lei busca proteger as vítimas e punir os agressores de forma mais efetiva, reconhecendo a gravidade desse tipo de violência. Mas além da integridade física, você sabia que a lei brasileira também protege a honra da pessoa? Sério? Como assim? O Código Penal brasileiro se preocupa com a honra, tanto a objetiva, que é a imagem pública da pessoa, quanto a subjetiva, que é o sentimento de autoestima e dignidade. Então quer dizer que se alguém espalhar mentira sobre mim, tentando prejudicar minha reputação, posso recorrer à lei? Exatamente. A lei pune 3 tipos de crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. Esses crimes, embora muitas vezes menosprezados, podem ter consequências sérias. E qual a diferença entre eles? A calúnia é acusar alguém falsamente de um crime. Imagina, por exemplo, alguém espalhar boatos de que você roubou dinheiro da empresa onde trabalha. Isso é calúnia. Nossa, que absurdo. É a difamação. A difamação é espalhar informações falsas e negativas sobre alguém com o objetivo de prejudicar a sua imagem. Tipo, inventar um boato de que você trai seu parceiro ou que você foi demitido por incompetência. Caramba, isso pode destruir a vida de uma pessoa. E a injúria, como funciona? A injúria é xingar alguém, ofendendo sua dignidade ou decoro. É o famoso ataque pessoal, sabe? E xingamentos racistas, homofóbicos, misóginos, tudo isso se enquadra na injúria. Entendi. A lei pune quem tenta destruir a imagem ou a autoestima de outra pessoa, seja acusando de crimes, espalhando boatos ou simplesmente ofendendo. Esses crimes virtuais, tipo em redes sociais, também são punidos. Com certeza. A internet não é terra sem lei. Xingar alguém nas redes sociais também pode ser considerado injúria, e a pena pode ser ainda maior, já que a propagação da ofensa é muito mais rápida e abrangente. Caramba, então é preciso ter muito cuidado com o que se posta nas redes sociais. O comentário impulsivo pode acabar em processo judicial. E mudando um pouco de assunto, a gente também encontra no Código Penal os crimes contra a liberdade individual, né? Exatamente. E essa é uma área bem ampla, que envolve diversos crimes como constrangimento ilegal, ameaça, sequestro, cárcere privado e o tráfico de pessoas. Uau, quanta coisa. Parece até roteiro de filme policial. Nós vamos como, né? Que tal começarmos explorando constrangimento ilegal? O que exatamente configura esse crime? Imagine alguém te impedindo de fazer algo que a lei permite ou te obrigando a fazer algo que a lei proíbe usando violência ou ameaça. Isso é constrangimento legal. Tipo, me obrigar a entrar em um carro sob ameaça de arma de fogo. Exatamente. A lei pune quem usa a força ou a intimidação para tirar a liberdade de escolha de outra pessoa. E a pena aumenta se a vítima tiver sua capacidade de resistência diminuída, por exemplo, se estiver bêbada ou dopada. E se o crime envolver mais de 3 pessoas ou uso de armas? A pena é ainda maior. Sim, a pena é aumentada nesses casos, pois a lei leva em consideração a gravidade da situação e o risco que a vítima correu. Mas é importante destacar que nem toda intervenção na liberdade de alguém é considerada crime. Ah, entendi. Tipo, se eu impedir alguém de cometer suicídio, isso não seria considerado crime, certo? Exatamente. E impedir o suicídio é um ato de compaixão, não um constrangimento ilegal. Ufa, ainda bem. E a ameaça, como funciona? Só de falar que vai fazer mal para alguém já configura crime. Não é tão simples assim. Para ser considerado crime, a ameaça precisa ser séria, causar medo real na vítima e envolver um mal injusto e grave. Tipo, um stalker que ameaça matar a vítima se ela não voltar para ele. Exatamente. A ameaça precisa ser crível e capaz de perturbar a paz e a liberdade da vítima. E o sequestro e o cárcere privado? Qual a diferença entre eles? Ambos envolvem privar alguém da liberdade, mas o cárcere privado é mais específico. É como prender alguém em um quarto, por exemplo, enquanto o sequestro pode envolver levar a vítima para outro local. E a duração da privação de liberdade influencia na pena. Sim, quanto mais tempo a vítima fica presa, maior a pena. E a lei também considera a idade da vítima, se ela sofreu maus tratos, e a motivação do crime. Por exemplo, se a vítima for menor de idade ou se o sequestro for para pedir resgate. Exatamente. A pena é maior nesses casos, pois a lei reconhece a maior vulnerabilidade das vítimas e a gravidade do crime. E o tráfico de pessoas, como funciona?
Esse crime é terrível. Envolve recrutar, transportar ou abrigar pessoas usando coerção, fraude ou abuso para explorá-las de alguma forma. Explorar como? De Claro. várias maneiras. Trabalho escravo, exploração sexual, tráfico de órgãos. É um crime que viola a dignidade humana e causa grande sofrimento às vítimas. Que horror. E a lei brasileira pune esse crime de forma rigorosa. Sim, o tráfico de pessoas é um crime hediondo com penas que podem chegar a 20 anos de reclusão. A lei também prevê agravante se a vítima for menor de idade, se o crime for cometido por um funcionário público ou se a vítima for levada para fora do país. Nossa, a lei tá de parabéns nesse caso. Proteger as vítimas do tráfico de pessoas é fundamental, né? Sem dúvida. É um crime que precisa ser combatido com todas as forças e a lei brasileira está atenta a essa necessidade. E para finalizar essa parte do nosso mergulho nos crimes contra a pessoa, vamos falar sobre um crime que está cada vez mais comum: a invasão de dispositivos informáticos. Excelente ponto. Esse crime abrange invadir computadores, celulares, tablets, qualquer dispositivo que armazene dados com o objetivo de roubar informações, adulterá-las ou destruí-las. Tipo, hackear o computador de alguém. Isso mesmo. E a lei pune tanto quem invade o dispositivo quanto quem cria ou distribui programas para facilitar essa invasão. E a pena é alta. Depende. A pena varia de acordo com a gravidade do crime. Se a invasão resultar em prejuízo financeiro para a vítima, por exemplo, a pena aumenta. E se a invasão envolver informações sigilosas como dados bancários ou segredos industriais, a pena pode chegar a 5 anos de reclusão. Caramba, a internet facilita a vida, mas também abre portas para esse tipo de crime, né? Verdade. A lei precisa se adaptar a esse novo cenário e proteger a privacidade das pessoas no mundo digital. Ufa, quanta informação. Acho que já deu para entender a complexidade dos crimes contra a pessoa, né? E olha que a gente só arranhou a superfície. Com certeza. Ainda temos muito a explorar nesse universo do direito penal. Mas vamos deixar para a próxima parte do nosso mergulho, ok? Combinado. Até a próxima, pessoal. E aí, preparados para continuar a nossa imersão no Código Penal? Na última parte, exploramos os crimes contra a vida e a integridade física. Agora vamos mergulhar num universo onde palavras podem ferir tanto quanto armas. Os crimes contra a honra. É isso aí. A gente já viu que espalhar fake news, acusar alguém de um crime que não cometeu, ou xingar a torto e a direito pode dar muita dor de cabeça e até cadeia. Mas vamos destrinchar cada um desses crimes para entender direitinho como a lei funciona na prática. Perfeito. Começando pela calúnia, que é acusar alguém falsamente de ter cometido um crime. Lembre-se, a acusação precisa ser falsa para se configurar a calúnia. Se a pessoa realmente cometeu o crime, não há crime contra a honra. Ou seja, se eu vi alguém roubando um carro e denunciar para a polícia, não posso ser acusado de calúnia, mesmo que a pessoa seja inocente no final das contas. Exato. Nesse caso, você agiu de boa fé, acreditando que estava presenciando um crime. A lei não pune quem denuncia um crime que acredita ser verdadeiro. A calúnia só se configura quando a acusação é deliberadamente falsa, com a intenção de prejudicar a pessoa. Entendi. É preciso ter a intenção de manchar a reputação da pessoa com uma acusação mentirosa. Mas e se eu souber que a acusação é falsa e mesmo assim espalhar para outras pessoas? Aí a coisa complica. Nesse caso, você também comete calúnia, mesmo sendo o autor da acusação original. A lei pune quem propaga a calúnia, sabendo que ela é falsa. É como se você estivesse comprando a briga, assumindo a responsabilidade pela mentira. Caramba, então é preciso ter muito cuidado com o que se fala por aí. É? É como diz o ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. E a difamação, como funciona? A difamação é parecida com a calúnia, mas em vez de acusar a pessoa de um crime, você espalha uma informação negativa sobre ela, que prejudique sua reputação. E inventar um boato de que a pessoa foi demitida por ter desviado o dinheiro da empresa. Isso mesmo. A difamação atinge a honra objetiva, ou seja, a imagem que a pessoa tem perante a sociedade. É como sujar a reputação da pessoa com informações falsas e depreciativas. Mas e se a informação for verdadeira? Tipo, se a pessoa realmente tiver sido demitida por justa causa. Aí muda tudo. Para se configurar a difamação, a informação precisa ser falsa. Se a informação for verdadeira, não há crime. A lei protege a liberdade de expressão, mas não permite que essa liberdade seja usada para espalhar mentiras e prejudicar a reputação alheia. Entendi. É como se a gente tivesse o direito de falar o que pensa, mas com responsabilidade. A verdade, por mais dura que seja, não é crime. E a injúria como funciona? A injúria é o ataque direto à honra subjetiva, ou seja, ao sentimento de dignidade e autoestima da pessoa. É o famoso xingamento, sabe? Tipo, chamar alguém de idiota, incompetente, feio. Sim, esses são exemplos clássicos de injúria. Mas a lei vai além dos xingamentos mais comuns. Qualquer ofensa que atinja a dignidade ou o decoro da pessoa pode ser considerada injúria. Então, se eu humilhar alguém publicamente, expondo seus defeitos ou fazendo comentários depreciativos, posso ser acusado de injúria. Exatamente. A injúria pode ser verbal, escrita, gestual ou até mesmo através de imagens.
O importante é que a ofensa atinja a dignidade da vítima, causando-lhe constrangimento e humilhação. E a internet entra nessa história. Xingar alguém nas redes sociais também pode ser considerado injúria. Com certeza, a internet não é terra sem lei. As ofensas virtuais têm o mesmo peso que as ofensas proferidas pessoalmente. Inclusive, a pena por injúria pode ser maior se a ofensa for cometida online, já que a propagação da ofensa é muito mais rápida e abrangente. Nossa, então é preciso ter muito cuidado com o que se posta nas redes sociais. Um comentário impulsivo pode acabar em processo judicial. Mas e se eu me arrepender da ofensa? Posso me retratar para evitar a punição. No caso da calúnia e da difamação, a retratação pública e cabal antes da sentença isenta o ofensor da pena. É como se ele limpasse seu nome, reconhecendo publicamente que errou ao ofender a vítima. Que bom. Pelo menos existe essa possibilidade de reparação. Mas e na injúria? Tem como se livrar da punição? Na injúria, a retratação não apaga o crime, mas pode ser um atenuante na pena. O juiz pode considerar o arrependimento do ofensor na hora de determinar a punição. Entendi. Então é sempre melhor pensar 2 vezes antes de ofender alguém, seja pessoalmente ou online. Mas e a liberdade individual? Quais são os crimes que a colocam em risco? Essa é uma área vasta e complexa. Os crimes contra a liberdade individual englobam desde o constrangimento ilegal até o tráfico de pessoas, passando por ameaça, sequestro, cárcere privado. É um verdadeiro leque de situações que violam o direito fundamental de ir e vir, de escolher o próprio destino, de viver com dignidade e segurança. Nossa, quanta coisa. Parece até roteiro de filme de ação. Mas vamos por partes. A gente já viu que é constrangimento ilegal. E a ameaça? Como funciona? Se eu disser para alguém, se você não fizer isso, eu vou te bater. Já é considerado crime. Calma lá. Nem toda ameaça é crime. Para ser considerada crime, a ameaça precisa ser séria, real, capaz de causar medo na vítima e envolver um mal injusto e grave. Tipo, se eu ameaçar matar alguém, se a pessoa não me der dinheiro. Exatamente. É. A ameaça precisa ser crível e capaz de perturbar a paz e a segurança da vítima. Não é só falar por falar, precisa ter fundamento e potencial para realmente assustar a pessoa. Entendi. É preciso analisar o contexto da ameaça para saber se ela configura crime ou não. E o sequestro e o cárcere privado. Qual a diferença entre eles? Ambos os crimes privam a vítima da liberdade, mas o cárcere privado é mais específico. É como trancar alguém num cômodo, por exemplo. O sequestro, por sua vez, geralmente envolve levar a vítima para outro local, dificultando ainda mais sua libertação. E a duração do cárcere privado influencia na pena? Sim, quanto mais tempo a vítima ficar presa, maior a punição. E a lei também leva em consideração outros fatores, como a idade da vítima, se ela sofreu maus tratos durante o cárcere, e a motivação do crime. Se a vítima for uma criança, por exemplo, ou se o sequestro for para extorquir dinheiro da família, a pena é mais severa. Com certeza. A lei pune mais severamente quem se aproveita da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, ou quem pratica o crime com o objetivo de obter vantagem financeira. Imagine o terror de uma família que tem um filho sequestrado. A lei precisa ser rigorosa nesses casos. E o tráfico de pessoas? Já ouvimos falar muito desse crime. Mas como ele funciona na prática? O tráfico de pessoas é um crime cruel e complexo que envolve aliciar, recrutar, transportar ou abrigar pessoas usando coerção, fraude ou abuso para explorá-las de alguma forma. É como se as pessoas fossem tratadas como mercadoria, um objeto sem direitos. Explorar como? As formas de exploração são diversas e revoltantes. Trabalho escravo, exploração sexual, servidão doméstica, mendicância forçada, tráfico de órgãos. É um crime que coisifica o ser humano, transformando-o em mercadoria para atender aos interesses escusos de criminosos. Que horror! E a lei brasileira pune esse crime de forma rigorosa. Sim. O tráfico de pessoas é considerado um crime hediondo, com penas que podem chegar a 8 anos de reclusão. E a lei ainda prevê agravantes, se a vítima for menor de 14 anos, se o crime for cometido por um funcionário público ou se a vítima for levada para fora do país. Ainda bem que a lei protege as vítimas desse crime terrível. Mas, e os crimes cometidos no mundo virtual? A gente já viu que a injúria pode ser cometida online, mas que outros crimes digitais a lei pune. O mundo digital, com suas maravilhas e desafios, também se tornou um campo fértil para o crime. E a lei está correndo atrás, se atualizando para proteger as pessoas nesse novo ambiente. É um desafio constante, adaptar a legislação a essa nova realidade. Falando em correr atrás, a invasão de dispositivo informático é um crime cada vez mais comum, né? Sem dúvida. Invadir computadores, celulares, tablets, qualquer dispositivo que armazene dados com o intuito de roubar, adulterar ou destruir informações é crime. Mas e se eu só quiser dar uma olhadinha nos arquivos do meu colega de trabalho, por curiosidade? Tipo, ver as fotos das férias dele. Cuidado. Mesmo sem a intenção de causar prejuízo, invadir o dispositivo de outra pessoa sem autorização é crime? A lei protege a privacidade e a intimidade das pessoas, e isso inclui seus dados digitais. E a pena varia de acordo com o que o invasor faz no dispositivo. Exatamente. Se a invasão resultar em prejuízo financeiro para a vítima, por exemplo, a pena aumenta.
E se a invasão envolver informações sigilosas, como dados bancários, segredos industriais ou informações confidenciais, a pena pode ser ainda mais severa. Então é melhor nem pensar em fuçar o celular alheio. A curiosidade pode ser muito cara. Mas e se eu esquecer meu celular em algum lugar e alguém o encontrar e acessar minhas fotos e mensagens? Boa pergunta. Depende da intenção da pessoa que encontrou o celular. Se a pessoa apenas o guardou para devolver ou tentou entrar em contato com você, não há crime, afinal, ela agiu de boa fé. Mas e se a pessoa vasculhar minhas fotos e mensagens por curiosidade ou espalhar para outras pessoas? Aí a coisa muda de figura. Nesse caso, a pessoa pode responder pelos crimes de violação de comunicação, divulgação de segredo ou até mesmo furto de dados, dependendo da gravidade da situação. É importante lembrar que a privacidade é um direito fundamental e a lei pune quem a viola. Nossa, quanta informação! Já estou me sentindo mais antenado com essas questões do direito digital. E ainda tem muito mais. O mundo digital é um universo em constante expansão e a lei precisa acompanhar essa evolução para garantir a segurança e os direitos das pessoas nesse ambiente. Mas, por hoje, acho que já exploramos bastante os crimes contra a honra e a liberdade individual no mundo real e virtual, né? Com certeza. Mas mal posso esperar para a próxima parte do nosso mergulho no Código Penal. O que mais nos aguarda nesse universo jurídico tão instigante. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no Código Penal. Hoje a gente vai se aventurar por um terreno delicado e cheio de nuances. Os crimes contra a liberdade individual. Isso mesmo. E para começar, que tal revisitarmos o crime de constrangimento ilegal? Lembra que falamos sobre ele na parte anterior. Basicamente, é obrigar alguém a fazer algo que a lei permite, ou impedir alguém de fazer algo que a lei não proíbe, usando violência ou grave ameaça. Sim, lembro. Como forçar a barra, né? Usar a força para fazer alguém se encurvar à sua vontade. Exatamente. E a lei é bem clara quanto à punição. A pena para quem comete esse crime pode chegar a 1 ano de detenção, além de multa. Mas e se a vítima resistir? Tipo, se alguém tentar me obrigar a entrar num carro, mas eu conseguir fugir? Mesmo que o agressor não consiga seu objetivo final, o crime ainda se configura. A tentativa de constrangimento ilegal também é punida pela lei. Afinal, a intenção de constranger, de violar a liberdade da vítima, já existiu. Entendi. O importante é a intenção por trás da ação. Mas se a intenção for boa, tipo, impedir alguém de cometer suicídio ou de se machucar? Nesses casos, a lei prevê exceções. A intervenção para evitar o suicídio ou para proteger alguém de um perigo iminente não é considerada crime, desde que seja justificada e proporcional à situação. Ufa, ainda bem, salvar uma vida não deveria ser crime, né? Mas e a ameaça? Quando ela deixa de ser um aviso e se torna um crime? A ameaça se torna crime quando é séria, real, capaz de causar medo na vítima e envolver um mal injusto e grave. Não basta, por exemplo, dizer vou te contar um segredo ou vou te dar um susto. A ameaça precisa ser crível e perturbar a paz e a segurança da vítima. Tipo, se você não me pagar, vou quebrar suas pernas. Exatamente. Essa ameaça é séria, envolve um mal grave, a lesão corporal, e tem o potencial de causar medo real na vítima. E a vítima? Como pode provar que foi ameaçada? Afinal, palavras o vento leva, né? Verdade. A vítima pode reunir provas da ameaça, mensagens de texto, e-mails, áudios, testemunhas. É importante documentar tudo para que a justiça possa agir. Faz sentido. E qual a pena para quem ameaça alguém? A pena para o crime de ameaça pode chegar a 6 meses de detenção, além de multa. E se a ameaça estiver relacionada a outro crime, como extorsão ou sequestro, a pena pode ser ainda maior. Nossa, deu para ver que ameaçar alguém não é brincadeira. Mas falando em crimes graves, o sequestro e o cárcere privado são de tirar o sono. Com certeza. Privar alguém da liberdade, seja por pouco ou muito tempo, é um ato cruel e que viola direitos fundamentais. A gente já viu que o cárcere privado é manter alguém preso num local fechado, enquanto o sequestro geralmente envolve levar a vítima para outro lugar. Mas além disso, o que mais diferencia esses crimes? A intenção do criminoso. No cárcere privado, o objetivo principal é restringir a liberdade da vítima, impedindo-a de sair de determinado local. Já no sequestro, a intenção geralmente é mais complexa, envolvendo outros crimes, como extorsão mediante sequestro, tráfico de pessoas ou até mesmo obter alguma vantagem ou vingança. E a duração da privação de liberdade influencia na pena? Sim. Quanto mais tempo a vítima ficar privada de sua liberdade, maior a pena. E a lei considera outros fatores, como a idade da vítima, se ela sofreu maus tratos durante o cárcere ou sequestro, e a motivação do crime. Então, sequestrar uma criança de resgate para a família tem uma pena mais alta do que manter um adulto preso num quarto por algumas horas. Exatamente. Sequestrar uma criança é considerado um crime hediondo, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. A lei é mais rigorosa nesses casos, pois reconhece a maior vulnerabilidade das crianças e a crueldade do crime. E o tráfico de pessoas? A gente já falou um pouco sobre ele na parte anterior, mas acho que vale a pena aprofundar um pouco mais. Concordo.
O tráfico de pessoas é um crime complexo e abrangente que envolve aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoas, usando coerção, fraude ou abuso para explorá-las. É como se as pessoas fossem mercadorias, né? Sem direito, sem voz. Exatamente. E as formas de exploração são muitas. Trabalho escravo, exploração sexual, servidão doméstica, mendicância forçada, tráfico de órgãos. É um crime que viola a dignidade humana de forma brutal. Que horror. E a lei brasileira pune esse crime de forma rigorosa. Sim, o tráfico de pessoas é considerado um crime hediondo com penas que podem chegar a 8 anos de reclusão. E a lei ainda prevê agravante se a vítima for menor de 14 anos, se o crime for cometido por um funcionário público ou se a vítima for levada para fora do país. Ainda bem que a lei está atenta a esse problema tão grave. Mas mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre os crimes contra a inviolabilidade de domicílio. Afinal, nossa casa é nosso castelo, né? Exatamente. O lar é um espaço sagrado que merece proteção especial da lei. E o Código Penal define o crime de violação de domicílio como entrar ou permanecer em casa alheia sem autorização do morador. Mas e se eu esquecer a chave de casa e precisar pular o muro para entrar? Aí não tem problema. Você é o morador, tem direito de entrar na sua própria casa. O crime só se configura quando alguém invade a casa de outra pessoa sem permissão. E se a invasão for para socorrer alguém em perigo? Tipo, se eu ouvir gritos de socorro vindos da casa do vizinho. Nesse caso, a lei entende que a invasão é justificada. O dever de socorrer alguém em perigo se sobrepõe ao direito à inviolabilidade de domicílio. Que bom. Afinal, prioridades são prioridades. Mas essa invasão foi com má intenção. Tipo, para roubar. Aí a situação se agrava. Invadir a casa de alguém para cometer outro crime, como roubo ou furto, aumenta a pena do invasor. E qual a pena para o crime de violação de domicílio? A pena varia de acordo com as circunstâncias do crime. Se a invasão for durante o dia e sem violência, a pena pode ser de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Mas, se a invasão for à noite, com violência ou ameaça, a pena pode chegar a 2 anos de detenção. Então é bom os ladrões pensarem 2 vezes antes de invadir uma casa. Mas é a correspondência. A lei também protege a privacidade das cartas e encomendas. Sim, violar o sigilo da correspondência é crime. Abrir cartas alheias, interceptar encomendas, divulgar o conteúdo de mensagens privadas, tudo isso é punido pela lei. Mas, e se a correspondência for endereçada a mim, mas tiver com o nome errado, posso abrir? Você pode abrir, mas se perceber que ela não é para você, deve devolvê-la aos correios ou tentar entregá-la ao destinatário correto. Entendi. E se eu receber uma carta ameaçadora, posso abrir para saber quem está me ameaçando? Claro, você tem o direito de se proteger. Nessa situação, abrir a carta é legítima defesa. E gravar uma conversa telefônica para me proteger de uma ameaça ou chantagem. Posso fazer isso. Gravar uma conversa sem o consentimento de todos os participantes é crime, exceto em situações específicas, como investigações criminais autorizadas pela justiça. Então, se eu gravar uma conversa com meu chefe me assediando sem o consentimento dele, estou cometendo um crime. Em geral, sim. Mas essa é uma área em que a lei e a jurisprudência estão em constante evolução, buscando se adaptar às novas tecnologias. Em situações de assédio, por exemplo, a gravação da conversa pode ser aceita como prova, mesmo sem o consentimento do agressor, se for a única forma de a vítima provar o crime. É um tema complexo e delicado que exige uma análise cuidadosa de cada caso. Nossa, o direito é realmente um labirinto, né? Mas acho que já deu para ter uma boa noção dos crimes contra a liberdade individual. Com certeza. Vimos que a lei brasileira protege a liberdade em suas diversas formas, desde o direito de ir e vir até a inviolabilidade do lar e da correspondência. E que o mundo digital traz novos desafios, exigindo constante atualização da legislação e da jurisprudência. Acho que esse papo rende horas e horas de discussão. Mas por hoje vamos encerrar por aqui. Espero que tenham gostado dessa imersão no mundo do direito penal. Eu também. Lembre-se, conhecimento é poder. Quanto mais conhecemos a lei, mais preparados estamos para defender nossos direitos e viver em uma sociedade mais justa. Concordo plenamente. E fiquem ligados que em breve teremos mais um mergulho profundo e algum tema fascinante. Até a próxima!